Fala galera, começando mais um vídeo aqui no Camus Play, conteúdo do bom, hein? Tava eu vasculhando aqui a internet pra achar um conteúdinho pra trazer pra vocês, mas já me esbarrei com esse aqui, ó. Quem teria vencido a prova Chunin em Naruto Clássico? Vídeo do Peter, do Ei Nerd, já deixei o meu like. E é o seguinte, coisa boa, hein? Tem bons candidatos aqui, hein? Como, por exemplo, o próprio Gaara, o Sasuke, que a luta deles foram interrompida. O Naruto, que ganhou do Neji. Tinha Kankuro, que não tinha lutado ainda. O Dosu, que não tava nesse rolê porque ele acabou morrendo contra o Gaara, né? O próprio Gaara. Enfim, quem você acha que teria vencido as provas Chunin? Quem você acha? Deixa aí nos comentários. Deixa aí nos comentários. Eu acho que fica ali uma briga boa ali entre Naruto, Sasuke, talvez Gaara. Tem que ver qual que seria o resultado da luta do Gaara contra o Sasuke. Será que o Gaara ia ser eliminado por ter perdido o controle? Será que o Gaara ia ter eliminado o Sasuke? Enfim, vamos ver o que o Peter vai falar. Sem mais enrolação, deixa aí o seu like. Bora que eu tô ansioso pra esse conteúdo. O Exame Chunin foi com certeza um dos arcos mais badass de Naruto clássico. Galera, aquilo ali tipo foi só tiro, porrada e bomba o tempo todo. Eram as eliminatórias rolando, né? Aí no meio de tudo, a aldeia atacada. Aí tem esquema da Vila da Areia, né? Com a Vila do Som. Tem o Hiruzen mais pra lá do que pra cá, lutando contra o Orochimaru. Tem Gaara virando Shukaku. Mas na real, se essa maracutaia toda não tivesse acontecido, se os exames Chunin tivessem acontecido do jeito que eles deveriam acontecer, quem que realmente seria o vencedor? Senta aí que a gente vai ficar por dentro disso agora. Vou falar pra você, eu tenho dúvidas sobre quem seria realmente o vencedor, hein, mano? René Trunks, Peter aqui. Galera, desde a época que eu assistia Naruto Clássico, lá atrás mesmo, eu me peguei pensando assim, quem teria realmente vencido o Exame Chunin? Ok, a gente fica sabendo depois que, por decisão da vila, o Shikamaru acaba ficando com um coletinho verde. Mas não quer dizer que ele venceu, né? Meio que ele passou nas provas. Ele se mostrou um cara apto a ser Chunin. Tanto que as provas Chunin não vira Chunin só quem ganha. Vira Chunin quem prova que é bom o suficiente pra ser Chunin, né? Igual aconteceu com o Shikamaru. Mas eu acho que isso deixou muita gente com a pulga atrás da orelha. Não que seja um absurdo total da Vila da Folha dar a patente Chunin pro Shikamaru. O cara é top demais. Tirando o fato de que ele é um preguiçoso, né? Que se pudesse pedir aposentadoria com 30 anos de idade, ele pediria. A gente tem que dar o braço a torcer, com certeza, porque o cara é um dos únicos moleques da vila que consegue raciocinar igual gente grande. Verdade. Ele é um estrategista nato no corpo de um garoto, né? Mas agora, galera, numa boa. Se não tivesse acontecido aquela quizumba toda do Shukaku e do Orochimaru, se o Exame Chunin tivesse corrido normalmente, como ele deveria ter corrido, sabe, conforme as regras do torneio. Se tivesse corrido normalmente, desculpa mundo, hein? Mas se tivesse corrido normalmente e o Gaara não perdesse o controle, esse pai ele ia perder pro Sasuke, né? Será? Sei lá. E aí a gente já coloca uma luta ali do Sasuke contra o Naruto, que também já passou. Aí seria Kankuro e Dosu, alguma parada assim. Dosu ia ser eliminado, o Kankuro ia passar. Quem será que passaria? A Temari ou o Shikamaru? Tá, mano, tem muita dúvida, velho. Quem que vocês acham que teria sido o vencedor? Quem que teria avançado fase por fase? Afinal, seria quem contra quem? Para matar essa dúvida de uma vez por todas, vamos retomar da última batalha que seguiu as regras do exame e analisar como é que ficaria o chaveamento. Naruto versus Neji, Naruto venceu. Shikamaru versus Temari, Shikamaru arregou, então Temari venceu. Shino versus Kankuro, pô, mal começou a luta e o Kankuro peidou na farofa, né? Então o Shino venceu. Então a gente pula direto pra Sasuke versus Gaara. Essa luta, se a gente considerar os dois usando poder total, ou seja, Shukaku e Marca da Maldição, seria uma das mais equilibradas do torneio, até aquele momento. Só que aí tem um porém. A única forma que o Sasuke tem de penetrar a defesa absoluta do Gaara, ou seja, aquela, né, que ele faz lá com o escudo em forma de esfera, a areia dele parece que tem vida própria, né? É com o Chidori, né? A única forma do Sasuke penetrar aquela areia é com o Chidori. E ainda assim ele não consegue abrir uma brecha tão grande assim. Não a mesmo. probabilidade que o Sasuke tem de vencer essa luta é se realmente essa luta acabasse muito rápido e com um golpe muito cirúrgico do Chidori por parte dele, do Sasuke. Mas se a luta se estender até o auge dos dois, ou seja, Gaara com Shukaku e Sasuke com a Marca da Maldição, Valeria o Gaara perder o controle com o Shukaku no Exame Chunin ou será que a luta seria interrompida? Porque se ele perder, esquece pro Sasuke. O Sasuke não vai no tanca não, tá ligado? isso já seria um problema pro nosso Tira aqui, ok? Diferente do Shukaku do Gaara, que confere pra ele não só um aumento na defesa e no ataque, né? Posso dizer também que ele
ganha uma espécie de fator de cura, como a gente bem pode ver na própria luta dele contra o Sasuke na floresta, né? Naquela luta, mesmo o Sasuke usando o Chidori, ele não consegue causar dano no Dara. E somando o desgaste do chakra do Chidori, mais o consumo de energia que a marca da maldição exige do usuário, né? O esforço do Sasuke acabaria se transformando em prejuízo e dessa forma ele ficaria cada vez mais vulnerável, enquanto a força e a resistência do Gaara só aumentaria. Até porque aqui a gente está lidando com um Jinchuriki e um portador de Juin, que são formas de poderes proibidos completamente diferentes. A Biju concede chakra ao portador, enquanto o Juin, especialmente o Juin do Sasuke, que era selado e ainda não tinha sido tratado pela pílula do despertar da mente do Orochimaru, consome o chakra do portador em troca de um aumento de condição física e de impacto no jutsu. Por isso que o Sasuke desmaia lá, né, tentando usar de novo o Chidori. Então assim, desse jeito, considerando essa situação toda, a gente dá vitória pro nosso Gaara do deserto. Temari versus Shino. Numa Luta interessante essa. E eu acho que dá Temari, tropa. Porque tipo assim, como que os insetos iriam se aproximar da Temari, sendo que ela faz uma rajada de vento? Aí pode vir pelo subsolo, beleza. Só que como que o Shino se defenderia dos ataques da Temari de longo alcance? E aí, comentem aí, Shino ou Temari? Ó, comentem lá, Gaara ou Sasuke? A primeira luta. Eu acho que, pô, é tenso. Eu acho que tá muito em aberto, mas se permitirem o Shukaku interferir na luta lá, dá Gaara. Agora, Shino e Temari, eu sei que muita gente vai de Shino, tá ligado? Só que eu acho que eu iria de Temari, mano. Eu iria de Temari nessa. Apesar que o Shino é muito inteligente, tá ligado? Mas talvez eu acho que... vai, Temari. Pô, se a Temari invoca o Gamatari lá, o que o Shino faz? Tá ligado? boa, eu acho o Shino um dos melhores genin do clássico, ok? Eu também, concordo. Mas eu não consigo imaginar nada nessa luta que possa deixar a Temari em desvantagem. Exatamente. Claro, a gente tem que considerar que ela estaria completamente exausta da luta contra o Shikamaru, e o Shino, do jeito que ele é, ele poderia tirar vantagem disso, porque o Shino é um estrategista também top. Mas, numa boa, tirando a possibilidade dele plantar algum inseto nela antes da luta começar, o que eu acho, inclusive, que seria contra as regras, ok? A Temari, numa devida distância, poderia anular quase que completamente o Shino. A Temari não precisa chegar perto do Shino, nem um pouquinho, né? Bom, se bem que o Shino também não precisaria chegar perto dela, mas a Temari tem um elemento muito mais forte do que o do Shino. Um ataque muito mais direto, né? Inclusive que é nulo do Shino, né? Tanto a Temari como o Shino, os dois têm níveis de intelecto muito parecidos. Eu não diria que iguais, né? Até porque a gente tem duas situações. A gente vê nitidamente a Temari batendo de frente com o intelecto do Shikamaru na luta, né? Mesmo ela sendo derrotada lá, mas dá pra ver o quanto ela é casca grossa nesse quesito aí de inteligência. Ela consegue entender exatamente quantos metros vai a sombra do Shikamaru lá, rapidão, pô. Ela fala 15 metros e 32 centímetros que a sua sombra vem, pá. Enquanto a gente vê o intelecto do Shino mais em aparições avulsas, tipo contra o Kankuro ou contra o Zaku. Eu penso que, assim, que de certa forma, pode até ser possível o Shino surpreender a Temari de alguma maneira no meio da luta, mas analisando o bruto, galera, as técnicas da Temari, a especialidade dela em combate à distância, e especialmente a experiência que ela ganha depois da luta contra o Shikamaru. Verdade, hein? Verdade, essa experiência conta. Cansada, né? Ela estaria muito mais alerta, não só às armadilhas que ela poderia cair no meio da luta em si, como também nas armadilhas que ela poderia cair por conta do campo de batalha. Tipo a sombra do Shikamaru que atravessou aquela cratera deixada pelo clone do Naruto. Coisa que o Shino tentaria fazer, algum ataque pelo subsolo. Então aqui a vitória vai pra Temari. Naruto versus Gaara. É aqui que os meninos viram homens, hein? Se prepara. Essa provavelmente vai ser a luta mais difícil do torneio. Afinal, a gente tem que considerar uma coisa muito importante. São dois Jinchuriki, ou seja, o modo como os dois acessam os poderes secretos nessa luta é exatamente o mesmo. Ou quase. Bom, a gente tem uma pequena diferença aqui. Nesse arco, o Naruto já aprende a usar o Kaioken Pirata, né? Ou melhor, o Chakra da Raposa de 9 Caudas. Coisa que ele nunca mais usou no anime inteiro. Ou seja, enquanto o Gaara se transforma do jeito convencional, perdendo o controle, deixando a Biju dominar ele completamente... A questão é, se o Gaara entra nessa transformação aí, a luta vai continuar? O Narutinho consegue aproveitar só o chakra da Biju sem ter que necessariamente perder o controle. Isso é bom demais, um baita de um poder. Mas tá bom, Pedro, e aí, onde é que você quer chegar? Galera, pensa o seguinte, o Naruto teve dificuldade na primeira luta porque o Neji anulou 2, se não ponto mais forte do Naruto, que é a quantidade de chakra. E aqui vale um raciocínio, ok? Se o Narutinho, completamente sem o chakra convencional, conseguir dar um passeio no Neji depois de ativar o chakra Kurama, imagine vocês se aqui, na luta contra o Gaara, ele tivesse acesso ao chakra normal, mais o chakra do Kurama. E aí, É, porque ele não estaria com os tenketsus bloqueados, né?
Exatamente no que se resume essa luta. Uma competição de quem tem mais chakra. O core da luta é esse. Né? São dois Jinchuriki. E a gente pode facilmente pegar como base a luta na floresta. No mangá, a gente vê o Naruto fazendo o jutsu dos 1000 clones das sombras e literalmente espancando o Gaara na forma meia biju. Caso a luta não fosse decidida nesse ponto, o Gaara teria ainda mais um último recurso, a liberação total do Shukaku. E o Exame Chunin ia continuar. A luta não ia ser pausada, não. O Shukaku é do tamanho da arena, pô. Aí o Naruto ia invocar o Gamabunta gigantesco e dane-se. Agora o Exame Chunin vai pra floresta. A partir daí, a gente usa como base muita coisa que aconteceu de verdade, de fato, no mangá. Tá lá no mangá pra gente ver. O Gaara, na forma de Shukaku, só consegue se manter no controle se utilizar o jutsu fingir de morto. E uma vez que esse jutsu fosse quebrado, né, assim como o Narutinho fez na história, o Gaara seria derrotado. Fora que, porra, na boa, convenhamos, galera, se a gente tá considerando aqui que o Orochimaru não pararia o Exame Chunin, caso o Shukaku assumisse completamente o controle do Gaara, a luta certamente seria paralisada pelos Jonins da Folha, porque não seria mais uma luta de torneio, não, mas sim uma ameaça iminente para toda a aldeia da Folha, o que de qualquer forma daria vitória pro nosso querido Narutinho, ou seja, não tem jeito, é win-win. Ninguém ia deixar o Gaara descontrolado por aí, concorda? E o Naruto acho que não ia perder o controle 100%, papo reto. Naruto ganha do Gaara nessa hipótese aí que o Peter tá falando. Agora é o momento que todo mundo tava esperando. A verdadeira final do Exame Chunin. Naruto versus Temari. Caraca, a final seria essa? Nessa final, a gente tem o caso clássico de força bruta contra intelecto. Mas vai lembrar uma coisa, galera. Aqui a Temari não estaria lidando com oponentes normais, né? Como o Tenten ou o Shikamaru, não. Ela estaria lidando com um Jinchuriki. O maior problema que o Naruto teria, já de início, seria em se aproximar da Temari. Até porque, mesmo se ele usasse os clones dele, as rajadas de vento da Temari são muito fortes e poderiam acabar com ele sem muita dificuldade. Uma rajadinha, todos os clones dele iam desaparecer que nem bolinhas de sabão, né? E o mais importante a partir de agora, ela já estaria alerta aos ataques subterrâneos do Naruto. Então aquela estratégia de usar um clone para atacar por baixo já está completamente batida. Ela já estaria manjando aquilo. A Temari viu isso acontecer contra o Neji. Vamos lá, eu quero ver como que o Peter vai justificar o Naruto ganhar da Temari. Não que eu não acredite, tá? Eu também acho que o Naruto ganha da Temari. Só eu quero saber como. Vamos lá, vamos ver. E principalmente caiu na mesma armadilha contra o Shikamaru. E certamente que a Temari, pô, inteligente do jeito que ela é, não deixaria o raio bater 2 vezes no mesmo lugar. Galera, ela é inteligente, estrategista, ninja. Então a primeira coisa que eu deixo claro é, se o Naruto for de peito aberto, igual ele fez com a maioria dos adversários dele, pode ter certeza que ele vai tomar um vareio da Temari. Porra, mas vai tomar uma rajada que vai ser até o cabelo dele. Faz multiclones e estanca o campo de batalha todo. A Temari só pode jogar vento pra uma direção, aí ela se ferra. Ficar Naruto calvo. E aqui a gente tem que considerar uma coisa, galera, muito importante. A quantidade de chakra que ele perderia na última luta contra o Gaara. A gente, então, tem 2 possibilidades de desfecho para essa luta. Se Naruto lutando só na forma base, considerando tudo isso que a gente acabou de falar agora, a vitória seria dada para Temari muito pela vantagem do intelecto e dos ataques à distância, né? Mas aqui a gente chega num ponto crucial. A possessão da Biju. Se a luta se estendesse até esse ponto, agora como eu tô falando com vocês, isso é, caso a Temari ainda não tivesse finalizado o Naruto, ok? Ela estaria numa situação de perigo mortal. E vocês sabem exatamente o que isso significa. Kurama assumiria o controle. Nesse ponto, Naruto se transforma do mesmo jeito que aconteceu no País da Névoa contra o Haku e viraria simplesmente um monstro. Aí já era. E se for no puro contra puro? Sem usar poder externo, quem ganha? Sem usar poder externo, poder roubado assim nessas paradas. Quem ganha? Comentem aí. A força e a velocidade dele aumentariam tanto que muito provavelmente ele destruiria o leque da Temari, assim como ele fez com os espelhos do Haku. E Não, só com uma patada só, pô. na boa, né? A Temari sem o leque seria um coelhinho em defesa na frente do Naruto transformado. E se isso acontecesse, galera, o maltrato seria tão grande que muito provavelmente a luta seria paralisada. Alguém ia apitar, chega! Ah, Peter, mas se o Jonin parar a luta, então a vitória vai ser da Temari? Não nessa situação. Naruto com a possessão da Kyuubi não necessariamente representa uma ameaça pra vila. Até porque... Ah, Peter, como não, mano? Como não, pô? Naruto com a posição da Kyuubi totalmente... Tipo assim, e se essa posição evoluir, como não vai oferecer algum tipo de ameaça? Quando a transformação ainda não tem caudas, ela é fácil de ser controlada. Mas muito provavelmente a luta seria paralisada porque, porra, o Narutinho estaria tão fora do controle que muito provavelmente ele trucidaria Temari, mas tipo... Porra, mas esculacharia Temari. Então, isso serve pra luta do Gaara contra o Naruto também, pô. Se tivesse Jonins ali na região, teria que parar, pô. Os caras tão descontrolados. Problema grave, pô. Ainda mais se ela tivesse completamente defesa, sem um leque. Mas, galera, ele tá possuído.
E ela sem o leque, pô, o que daria aquilo ali? O Juninho da Folha não teria outra escolha a não ser parar a luta pelo mesmo motivo que pararam o Neji contra a Hinata. Neji literalmente espancou a Hinata até a ponto dela ficar à beira da morte. Mas ainda assim a vitória foi dada pra ele, né? Assim como o Naruto teria que ser detido caso ele tivesse literalmente massacrando a Temari, mesma coisa. Mas de qualquer forma a vitória também seria dada pra ele. Então o verdadeiro vencedor do exame Chunin é Naruto Uzumaki. Não tem como a gente ir pro outro caminho, galera. Essa análise foi muito bem feita. Ele mesmo, nosso querido Narutésimo Casca Grossa, muito provavelmente seria o vencedor do torneio caso o Orochimaru não tivesse atacado e já teria dado naquela época, inclusive, o primeiro passo em direção ao sonho de ser Hokage. Pô, galera, na moral, no 1 pra 1, sem perder o controle, sem usar poder externo. 1 pra 1. Naruto ganha do Gaara, mano. Sem perder controle, sem perder controle. Tipo assim, ó, o Gaara que lutou contra o Rock Lee, contra o Naruto que lutou com o Neji, naquele limite ali, tá ligado? Naruto no máximo ali usando o vazamento de chakra de Kurama igual ele usou ali contra o Neji pra segurar a onda. Será que o Naruto perde pro Gaara? É porque tem, você entendeu? Tem duas suposições. Lutar perdendo o controle, lutar sem perder o controle. Lutar perdendo o controle, beleza, Naruto ganha, eu concordo com o Peter, tá maneiro. Lutar sem perder o controle. Naruto ganha do Gaara? Deixa aí nos comentários. Naruto ganha do Sasuke? Deixa aí nos comentários. Quero saber a opinião de vocês. Não que eu ache que não, tá? Na real, sim, eu acho que não. Eu acho que sem perder o controle, o Gaara ganharia do Naruto, tá ligado? Mas aí tem aquela parada do roteiro, ele é, enfim. Mas comenta aí a opinião de vocês pra gente debater, porque é bem interessante. Beleza, a gente já entendeu qual seria o fim dos exames Chunin se utilizassem poderes externos e se de fato perdessem o controle. Beleza, da Naruto, top, concordo. Agora, sem perder o controle, comentem aí que eu quero muito saber a opinião de vocês, papo reto. Pô, teria vencido um torneio muito casca grossa? E você concordou com essa análise? Já larga sua opinião aqui embaixo, seu comentário que é muito importante. Toca aqui agora, ativa o sininho. Vamos junto agora sempre trazer temas nerdísticos nesse portal multiversal nerdístico que é o Enerd. Você aqui dentro sempre vai saber tudo sobre os personagens, mas tem que estar com o sininho ativado, é muito importante, hein? Só você tá fora. Obrigado de coração, galera, até a próxima. Peter é brabo. Obrigado aí você que assistiu, deixe seu comentário aí, videozinho interessante, deu pra trazer um entretenimento maneiro. Então comenta aí sua opinião e vamos pra cima, hein? Quem venceria os exames Chunin na opinião de vocês? Todo mundo aí enche os comentários e vamos debater sobre isso, porque eu acho que isso dá um debate muito grande. Eu acho que fica ali entre Sasuke, Gaara e Naruto, um pouco mais ali entre Naruto e Gaara, mas tem que ver as circunstâncias. Então, deixa aí a sua opinião nos comentários, porque eu quero saber. Papo reto. Eu vou ficar ligeiro aí nos comentários e vou responder geral. Não se esqueça de votar em mim lá no iBest, tá bom? Pra ajudar. E não se esqueça também de se inscrever e deixar o seu like aqui no Camus Play. E manda lá algum vídeo que você quer que eu reaja, tanto na DM, @Radaranime, quanto aqui nos comentários mesmo, que a gente continua aí trazendo esses entretenimentos. Valeu? Por aqui eu vou, né? Espero que você tenha gostado do conteúdo. Até a próxima e eu fui.